Santa Cruz avança para contar com a sua SAF já nessa Série D do Campeonato Brasileiro e com notícias positivas em relação aos próximos passos. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes em relação a essa nova gestão, o que falta para a oficialização de fato da chegada da SAF e também tendo o detalhamento em relação aos valores, a folha salarial para esta Série D do Campeonato Brasileiro, que já foi confirmado que será a maior pelo executivo Bruno Rodrigues, a minha opinião em relação tanto à SAF do Santa Cruz e à necessidade de modernização no futebol brasileiro. Claro, o Santa Cruz sendo um dos maiores clubes do país, ele precisa deste passo e eu vejo que é a única maneira da gente como torcedor ser respeitado, tendo clubes com uma gestão profissional empresarial e apesar de não parecer tão romântico assim, não tendo aquela questão de pessoas que fazem por amor, acho que isso já ficou no passado e a gestão profissional, na minha opinião, é o único caminho. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Aqui no YouTube do Black Card, conto com a inscrição de cada um de vocês, assim também como o nosso parceiro a Foot Fanatics, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, para você comprar a nova camisa do Santa Cruz com 10% de desconto no pagamento via Pix, com envios para todo o Brasil, no modelo P e G, saindo por R$ 269,90 a camisa desta temporada. O modelo 3 por R$ 229,90 nos tamanhos P, M e G, lembrando, você garante 10% de desconto também no pagamento via Pix, e também o modelo Réveillon por R$ 229. Essas e outras ofertas, além de produtos oficiais do Santa Cruz, você encontra também vários outros artigos esportivos, como por exemplo, camisas de futebol, acessórios, chuteiras e muito mais. Eu vou deixar o link da Foot Fanatics para você aproveitar as ofertas. O link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia positiva, finalmente um avanço nessa história envolvendo a SAF do Santa Cruz, que claro, já estava bem encaminhado, mas como a gente já havia conversado em outros vídeos aqui também no canal, desde o ano passado, é um processo que é demorado, tá? A SAF ela não acontece do dia para a noite. O despertar do interesse, a notícia pode surgir do dia para a noite, mas até o fechamento contratual, tendo os documentos fiscais também que comprovam capacidade de investimento, analisando também com cuidado quem são os investidores, isso leva entre 6 meses até mesmo um ano. O fato é que o Santa Cruz ele avança nessa história e não está parado no tempo. Uma informação que foi divulgada pelo portal Esportes DP neste último final de semana garantiu que o Santa Cruz recebe os documentos dos investidores da SAF e agora aguardando o próximo passo. O Santa divulgou na noite da sexta-feira o recebimento da documentação dos investidores, assim como a comprovação da integralização dos bens e ativos para a nova empresa que poderá vir e assumir as cotas da SAF. Na tarde dessa sexta, a data em que terminava o prazo para envio dos documentos, o presidente Bruno Rodrigues, em conversa com a reportagem do DP Esportes, tranquilizou os torcedores sobre a situação do processo de revisão de contratos entre clube e o grupo de investidores da Cobra Coral Participações SA. Todo o material agora passará por uma minuciosa análise de equipe jurídica do Santa Cruz. Depois desse processo, o trâmite seguirá à Assembleia dos Sócios e também pelo Conselho Deliberativo. As atualizações também agora tendo os próximos passos no Santa Cruz. Até mesmo uma informação complementar do jornalista Roberto Nascimento, em seu canal do YouTube, ele deu um parecer, uma impressão que para ele essa SAF, essa divulgação também com os valores certinhos de investimento, etc., os planos para os próximos 10, 15, 20 anos, isso deve acontecer inclusive antes da estreia do Santa na Série D do Campeonato Brasileiro, que está marcado para o dia 11 de abril. Da mesma forma, em relação aos votantes ou não, o Conselho ele não tem um poder de veto, ou seja, o Conselho do Santa Cruz ele não tem a capacidade de vetar, por exemplo, uma SAF. Tá? O Bruno Rodrigues também já garantiu que o Santa terá a maior folha salarial desta Série D, tendo essa Assembleia Geral de Sócios, o detalhamento também em relação aos valores e a recuperação judicial do Santa Cruz, o fato é que é sim um valor muito considerável. Tá? Esse plano de R$ 1 bilhão é algo sim do tamanho, da grandeza
do Santa Cruz e chegando também com o pé na porta com os maiores investimentos do futebol brasileiro. Pegando aqui até mesmo uma lista de clubes que já se transformaram em SAF, porque que eu vejo que de fato esse valor de 1 bilhão é sim um patamar interessante, um patamar a ser respeitado pela negociação do Santa Cruz. Os clubes que já foram negociados, o Bahia no total de investimento foi de 1 bilhão, mas no valor do futebol, 700 milhões de reais em 15 anos. Do Botafogo foi 700 milhões de reais também, mais um valor considerado a pagar as dívidas. O Cruzeiro, quando foi comprado lá pelo Ronaldo, apenas 400 milhões em investimento, tá? Esse valor é para investimento, em 5 anos, 4, 5 anos. O Coritiba, 1,1 bilhão, 90% da SAF. Para mim, o Coritiba hoje é a pior SAF disparada do futebol sul-americano. Acho que a gente nunca viu um clube tão desordenado, tão sem rumo. Parece que o Coritiba até hoje é tocado pelos mesmos. O Cuiabá não teve o seu valor divulgado. O Vasco, 700 milhões em 3 anos. Também uma SAF muito ruim, principalmente no quesito contratações. Não é garantia. Eu vou falar sobre isso também no próximo bloco. Não quer dizer que a chegada de uma SAF vai garantir que o Santa Cruz estará na Série A do Brasileirão daqui 4 ou 5 temporadas. Não, o futebol não é tão óbvio assim, mas eu espero e eu, como torcedor, eu prefiro muito mais a gente discutir as decisões de contratações, de escalação, de um jogador que foi contratado com expectativa e não rendeu, do que ter que ficar aguentando aqueles mesmos dinossauros no futebol com corrupção descarada e o torcedor não pode fazer nada. Enfim, com aqueles escândalos que a gente sempre vê nos clubes brasileiros, eu prefiro muito mais uma gestão empresarial e acaba com isso. Porque com a SAF, se não der retorno, se o clube não tiver uma participação digna em campeonato brasileiro, vai dar prejuízo. E esse prejuízo será descontado da conta de alguém. O ser humano é assim, se não tiver alguém que vai pagar a conta, acaba que vai sair do cofre público, né? Seja em organização associativa, como são os clubes de futebol, ou nas demais repartições de um país corrupto como é o Brasil, não seria nenhuma novidade. Então, para mim, o único processo, o único caminho para uma seriedade, um pingo de respeito com um torcedor que paga as contas do clube, seria, de fato, uma gestão profissional. E eu, infelizmente, não consigo ver isso em nenhum clube do futebol brasileiro sem a chegada de uma SAF. O Atlético Paranaense conseguiu ser um clube sério, o Fortaleza também, mas são raríssimas exceções. Com a Betfair você aposta no Campeonato Brasileiro, já tem as partidas da Série D do Brasileirão, o Santa Cruz que estreia contra o 13 lá no dia 11 de abril e você aposta a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link aqui embaixo na descrição. Da mesma forma, as partidas da Série A desse final de semana, apostando, por exemplo, nos favoritos. Vamos lá, uma rodada difícil, hein? Vitória do Cruzeiro contra o Mirassol, pagando R$1,55 a cada real apostado. Vitória do São Paulo contra o Sport, R$1,53. Vitória do Flamengo contra o Inter, pagando R$1,75. E do Palmeiras contra o Botafogo, a 1,65. Acho que o Bragantino vence o Ceará também, na cotação de 2. Esse bilhete, ele está numa odd total de 13,73. Você apostando R$5, pode voltar até 68 com a Betfair. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e comece a se divertir, colocando ainda mais emoção nos jogos que você acompanha do futebol brasileiro e internacional. Até mesmo outro ponto, né, em relação à SAF, claro que não é uma garantia de chegando investidores ou apenas a capacidade financeira ser a solução de todos os problemas. Não é isso que o torcedor, claro, no primeiro momento, o torcedor ele cria uma expectativa muito grande, é normal, tá? A chegada de um dinheiro, mas o futebol hoje ele é muito caro. Então mesmo a gente falando em 30 milhões de reais em contratações, olhando para um cenário, por exemplo, de Série A, uma camisa pesada igual o Santa Cruz, não dá para dizer que com 30, 40, 50 milhões, o Santa Cruz, por exemplo, em uma Série A, em investimento somente para contratações, talvez não chegaria nem a Sul-Americana ou a Libertadores direito, porque o futebol brasileiro hoje ele está muito caro. Mas volto a repetir, eu acho que a principal importância que existe no futebol ainda, apesar dos valores nos últimos 10, 15 anos eles terem se tornados quase que o fator principal, a gestão ela ainda é muito importante. Se não fosse por isso, tá, a gente não veria, por exemplo, clubes grandes como o Corinthians, né, já com várias temporadas decepcionando, o Cruzeiro também que chegou ao fundo do poço,
outros clubes emergentes que conseguiram subir essa prateleira, como já foi o Santa Cruz um dia, o próprio Goiás, o Sport, o Atlético Paranaense e o Fortaleza hoje, principalmente, sendo a principal referência. Então, a ideia que eu mais gosto da SAF é a gestão em longo prazo. É vendo o clube não só para o próximo mandato ou para o próximo mês para agradar conselheiros, e sim daqui 15 anos. Como será o Santa Cruz? Como será o seu estádio, o seu centro de treinamento? Qual a visão do torcedor em relação a esse clube? Eu vejo que isso falta demais e carece de todos os clubes do Brasil. Não estou falando somente do Santa Cruz. Essa ideia de longo prazo, a saber a forma que você vai contratar. Serão jogadores mais experientes mesclados com a base? Serão apostas da América do Sul? Serão jogadores mais velhos? Enfim, há várias formas de fazer um futebol, não existe apenas uma única maneira. Mas o que eu vejo aqui no Brasil é o seguinte: em janeiro você começa com um técnico no estilo ofensivo, ele é demitido no mês de março, traz um técnico muito retranqueiro, depois no mês de junho traz um técnico mediano, vai no final do ano, traz um técnico ofensivo de novo, e os jogadores vão nessa mesma linha, né? No começo você traz algumas apostas, na metade do ano é só medalhão, na reta final do ano bate o desespero, você paga um salário 10 vezes maior para trazer um jogador que nem é tão bom assim, aí joga tudo na responsabilidade dos garotos da base, e o momento conturbado da temporada já acaba queimando os garotos, então não tem planejamento. Os clubes do Brasil, eles são à deriva, e eu, como torcedor do Goiás, eu posso garantir para vocês que não é, tá? Não é só o Santa Cruz que teve gestões ruins, não é só o Náutico, não é apenas um ou outro clube do Nordeste, do Sul do Brasil, e sim, em 98% dos casos, as gestões são ruins e a gente sabe o que acontece nos bastidores. Pode deixar a sua opinião, fico muito feliz com o Santa Cruz chegando à sua profissionalização. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir os links dos nossos parceiros da Fute Fanatics para você comprar uma nova camisa do Santa Cruz e da Betfair para você apostar no Brasileirão a partir de R$1. Os dois links na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!